vamos fazer a página de ambiente do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Página 58, Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus está em João 12:27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apoio na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites, na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de luta, probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Assim, nossos irmãos, vamos agradecer ao Pai Todo-Poderoso, ao querido Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade, a oportunidade de hoje sermos os escolhidos para estar aqui ouvindo essa mensagem. Crises, né? Crises nós vamos tê-las e é para nos impulsionar, dar ânimo, força, né, para a nossa caminhada. E com essas crises aproveitarmos essa mensagem e a mensagem que nós vamos, que a nossa irmã Rita Romão, no dia de hoje, vai nos trazer e que fique na nossa mente, no nosso espírito, para o nosso dia a dia, que possamos, junto com essa mensagem que vai ser dada hoje para nós, e ajude nas nossas crises, nas nossas caminhadas. Assim, agradecendo ao Pai a oportunidade de sermos nós hoje os escolhidos da noite. Do dia de hoje. Agora vamos passar a palavra para a nossa palestrante, Rita Romão. Ela é do Centro Espírita Paiva Júnior de Cordeiro. Seja bem-vinda, Rita. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e que possamos estar todos aqui emanados com essas boas vibrações que já estamos recebendo do nosso querido e amado Mestre Jesus e que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Então, que tenhamos uma manhã de estudos,
de lembranças, de recordações, de aprendizado e que com certeza nos fará bem melhores. Então, como eu falo que uma das coisas mais difíceis para gente que está tentando se melhorar, que está nessa caminhada, buscando a nossa melhora, buscando a nossa conexão com Jesus, com os bons amigos espirituais, o que é mais difícil é a gente entender o que precisa mudar dentro de cada um de nós. O que a gente está fazendo que está deixando a gente estacionado? Olha só, estacionado e não atrasado, não retornando. O que está fazendo com que a gente permaneça no lugar que a gente está? Se a gente está aqui hoje estudando, na quinta-feira, em outras casas que aqui em Friburgo tem também estudos, nos estudos que as casas nos oferecem, por que a gente ainda está atrasado? Parado, atrasado não, parado. O que está faltando? A primeira coisa que a gente precisa compreender, detectar o que está me fazendo ficar parado. Detectei, é isso, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar em cima desse vício. E como que eu vou começar a trabalhar? Abafando esse vício com uma virtude que todos nós temos. Nós todos que aqui estamos temos todas as virtudes de Jesus. Só que com uma diferença. Jesus colocou todas para fora e a gente segura. Então que hoje a gente possa sair daqui com esse gancho e fazer a nossa reforma íntima. E ela é diária, tá? Ela é diária. Todos os dias. Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, durante o dia, todo dia, a todo instante. Faça essa reforma íntima, porque assim a gente vai descobrir. Hoje nós vamos trabalhar aqui, nós vamos estudar o tema Entrai pela porta estreita. É o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no tema, a gente já para pensar. Muitos os chamados. A gente sabe que esse chamamento é de quem? Quem está nos chamando? Deus, Jesus, os bons amigos espirituais. Mas será que esses poucos escolhidos, será que Deus que deixa de nos escolher? Será que Jesus não nos escolhe? Jesus está batendo na nossa porta a todo instante. E o que a gente faz? Finge que não está ouvindo, não abre. Então, esse poucos escolhidos, nós, responsabilidade nossa, nós não estamos nos permitindo sermos escolhidos. Viu como a responsabilidade está com a gente? Viu como tudo gira em torno de nossos atos? Em torno do que a gente faz para a nossa melhora? A responsabilidade é nossa, é de cada um. E outra coisa, eu não tenho que apontar o dedo para o outro. Esse dedo é apontado para mim. Essa reflexão é minha. Então, quem escolhe? Cada um de nós que aqui está. A gente está querendo ser escolhido? A gente está se permitindo ser escolhido? Ou a gente está fechando os olhos? Diante de todas as oportunidades que a gente tem, a cada instante do dia, das 24 horas que a gente recebe todos os dias, até no momento de dificuldade, até naquele momento que a gente está lá na cama do hospital, a gente tem a condição de ser escolhido. Só depende da minha boa vontade.
Então, que cada um aqui possa compreender que para essa porta estreita, a gente precisa subir na balança. E essa balança está na nossa consciência. E eu não estou falando de quilos corporais, e sim quilos morais, que são bem mais pesados. No decorrer do estudo, cada um aqui vai compreender o que eu quero dizer com isso. Quilos morais. E olha, vou dizer que a gente está bem gordinho, hein? A gente está bem gordinho. Mas vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Isso está anotado em Mateus 7, de 1 a 3 e 14. Todos nós sabemos, a gente precisa conhecer quem está falando com a gente. Mateus. A gente sabe quem é Mateus? A gente conhece? Mateus era cobrador de impostos, tá? E olha o Evangelho de Mateus. Olha quanta coisa ele traz pra gente. Na época, cobrador de impostos. A gente gosta de imposto hoje? Ele era, então, uma pessoa que fazia uma coisa que ninguém gostava. Porque Jesus não escreveu uma única linha. Mateus trouxe pra gente. Se a gente se debruçar no Evangelho de Mateus, para estudar, no mínimo, uns 5 anos. Estou falando estudar devagarinho, no mínimo uns 5 anos. Olha que interessante. Cobrador de impostos. E nós? Cobramos o quê? Cobramos no outro o que a gente ainda nem consegue fazer. E quero passar na porta estreita. Cobrando do outro o que eu ainda não faço. Mas você pensando desse jeito, mas você agindo desse jeito, se fosse eu, mas não é você, é o outro. Já começa um detalhe para a gente consertar, um quilinho para a gente perder, que é o julgamento. Olha como a gente julga o próximo e esquece de olhar no espelho e quer passar na porta estreita. Um homem tão atraído pelas sensações materiais, já prestaram atenção quando a gente está sentado, conversando com os amigos, que a gente fala alguma coisa, camiseta. Aí depois experimenta abrir o Instagram, o Facebook, o YouTube, vai aparecer várias marcas de camiseta, já aguçando a gente o quê? Comprar. É errado comprar, gente? Claro que não. Hoje está frio. Já pensou se a gente não tivesse roupa para estar aqui? A gente já está sentindo frio. A gente não é mais ali um homem primitivo que era cheio de pelo para ajudar a proteger um pouquinho a pele. Hoje a gente já tem a roupa. Mas será que é necessário a gente ter 70 pares de sapato no guarda-roupa? Virou moda hoje ter o quê? Closet de sapato, de roupa, de calça, de casaco. Não é errado ter. O errado é se prender ao ter. O mais importante é ser. O que eu estou sendo na sociedade? Eu quero um mundo melhor. O que eu estou fazendo para me melhorar, para que este mundo fique melhor? Para que este mundo fique, de fato, um mundo bom para se viver. Porque tudo que Deus criou é ótimo. Quando a gente fala que Deus é causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a gente tem que entender uma coisa, tá? Deus não criou o mal, não. Essa responsabilidade é nossa.
Isso aí é na nossa conta. Vamos entender isso. Inteligência suprema. Ele nos criou, simples e ignorantes, de conhecimento. E o que a gente está fazendo com o conhecimento que a gente está recebendo todo dia? Estou guardando na gaveta? Estou trabalhando ele em mim? Ou estou querendo que o outro faça a minha parte para que eu possa criticar o meu próximo? Porque eu vou falar uma coisa. Como que a gente gosta de uma fofoca, hein? Como que nós somos fofoqueiros, hein? Por isso que a gente ainda não cabe no mundo de regeneração. Já pensou? A gente está lá fazendo fofoquinha? No mundo onde ainda o mal pode até existir, mas não é tão ousado igual agora, no nosso mundo de prova e expiação, que o mal aqui é ousado e o bem é tímido, mas no de regeneração ele ainda existe, mas não tão ousado. Será que a gente tem essa condição de ver uma situação alheia e não colocar adiante? Não passar para frente? Para frente? É isso aí, gente. O que eu falo é o que o Evangelho está falando. O que eu estou falando aqui é o Evangelho nos chamando a atenção. E outra coisa, o Evangelho precisa sim nos incomodar. A necessidade que ele tem de nos incomodar tem que ser muito grande. Se a gente sentar aqui, ouvir um estudo e sai, gente, adorei a palestra, adorei o estudo, adorei, nossa, que fala maravilhosa. Chega ali na frente, por que esse cara encostou esse carro aqui? Por que a gente não sai daqui lembrando o que foi dito aqui e colocando em prática? A gente teve, aliás, eu ouvi duas palestras seguidas, uma sexta e uma sábado, falando sobre a questão do pensamento. São coisas que a gente está ouvindo muito ultimamente, inclusive nas outras denominações religiosas. Você pode. Eu assisto muito a missa com a minha mãe. Minha mãe tem 92 anos e a gente fica lá, eu fico assistindo a missa com ela. A gente está ouvindo muito falar sobre a questão da responsabilidade, do respeito e vigiar o pensamento. Tudo que a gente vai fazer começa no pensamento. O pensamento parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Olha tudo. Então, não falei sem pensar. Não agi sem pensar. Pensei. Por quê que a gente está se atropelando tanto? Porque a gente não está tendo tempo de raciocinar sobre aquele pensamento que eu estou tendo. Acordei com vontade de brigar com alguém, imediatamente eu pego o WhatsApp, o telefone, ó, mando mensagem. Acordei com vontade de fazer uma coisa boa. Eu fico protelando, deixando passar, não, daqui a pouco eu ligo. Depois eu faço, depois eu faço. Daqui a pouco passou o dia, a gente não fez. Mas o que não é legal a gente faz. Olha o quilo aí chegando, olha a gente engordando. Então, a gente precisa saber diferenciar o que realmente é necessário e o que realmente não é. Nós estamos no mundo material, precisamos da matéria. Preciso do microfone para que vocês me ouçam, preciso de roupas, preciso da cadeira para estar sentada, do carro que me trouxe até aqui. Mas nós estamos aqui de passagem. O que eu estou construindo com tudo que eu já tenho? A gente está caminhando ali, aprendendo. Muitas pessoas dizem assim: ah, estamos engatinhando. Não, a gente já está andando, tá? A gente já está dando os primeiros passinhos, sim. Porque a gente já não consegue chegar em casa e deitar, saber que fez uma coisa errada com alguém e dormir tranquilo. Não consegue. Você pode até dormir, mas você vai acordar umas 5, 6 vezes à noite. Vai te incomodar. Aquilo vai ficar na tua consciência. As leis de Deus estão aonde? Na
nossa consciência. Precisa de alguém me cobrar? Não. Aí não sabe por que eu estou tendo uma noite de sono dormida, mal dormida. Não sabe por quê? Vigie seus atos. Vigiai e orai. A prece nos auxilia muito. Mas sabemos orar? Sabemos falar? Sabemos de fato nos conectar com o nosso anjo guardião, com o nosso guia espiritual? Olha que eu nem falei Jesus e Deus, hein? Sabemos? Então, não vamos nos iludir com a matéria. Vai ficar. A matéria vai ficar. Mas aquilo que eu estou me transformando vai comigo. Vou levar no meu HD. Vai ali comigo para sempre. Porque é como eu sempre falo, esse carro que está aqui, ele vai ficar na terra, mas esse motorista que está dirigindo aqui, não. Ele vai seguir. Então, se eu me prendo a tudo que é só matéria, só físico, eu vou estar ficando o quê? Estacionada. Eu preciso aliar os dois. Nem de mais e nem de menos, mas eu preciso fazer com que os dois caminhem juntos. Por isso, também é estreita a porta da salvação. Salvação aqui a gente entende como chegar à perfeição. Porque muitas vezes a gente fala assim, Jesus, meu Salvador. Ai, quando será? Jesus já me salvou. É salvação e ela é individual. Cada um caminha com o seu pezinho. Minha mãe é muito boa, ora, uma pessoa que faz tudo de bom. Mérito dela. Eu tenho que fazer a minha parte. O compromisso é comigo. Eu faço tudo certinho, eu oro muito, sabe? Faço caridade, faço atendimento fraterno, trabalho com ajuda, mas eu faço para mim. O meu filho vai fazer por ele. Então, cada um faz por si. E como que o homem cresce? O homem cresce através do homem. Porque quando a gente. Se vocês prestarem atenção, quando a gente vê uma pessoa que era muito rebelde e ela se transforma, aquilo dá um gás para a gente. Poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu, ele fazia tanta coisa que não era legal e ele conseguiu, eu também consigo. Então, o homem cresce pelo homem, mas sem futicar a vida do outro, vendo os bons exemplos. É através das boas ações. Então, salvação, nesse sentido aqui da palavra, é perfeição. Da libertação da necessidade de permanecer na matéria. Olha só, a gente precisa perder esse pavor da morte. Gente, não é buscar a morte com as próprias mãos, não, tá? Mas é saber viver o seu dia. A cada dia é o seu dia. O que eu estou fazendo hoje é o reflexo. O que eu estou passando hoje é o reflexo de ontem. Mas o que eu estou fazendo hoje vai refletir no meu futuro. Se eu estou fazendo uma coisa legal hoje, é claro que eu vou receber em troca. Se nem o mal que a gente faz é cobrado na medida, se a gente faz o bem, que maravilha! Então, a gente precisa ter essa consciência de ser, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, tá. E vai acabar? A minha mãe morreu, minha mãe morreu. Ela acabou? Não, gente. E dependendo de como ela agiu, de como a mãe ou o pai agiu, a porta que passou foi a estreita. Ou não. Mas como a gente já sabe, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos e perder esse medo da morte e viver. Aproveitar essa oportunidade. Somos 8 bilhões de encarnados e a fila tem mais ou menos 24 bilhões querendo estar aqui onde estamos agora.
Então, por que não aproveitar a oportunidade? Por que deixar para depois? Olha, aquela frase, eu vou deixar para a próxima. Tudo bem, a gente sabe que a gente tem a próxima, porque a gente sabe que se eu estou reencarnada, é porque eu já encarnei uma primeira vez. Então, reencarnação é porque a gente não está aqui pela primeira vez. Então, se a gente está tendo essa oportunidade, aproveita, porque numa próxima vez, se eu deixei de fazer porque eu não quis, vai ser mais complicado, vai ser mais difícil. Porque se a gente parar para ver o que os primeiros cristãos passaram, hoje a gente pode falar de Jesus Cristo à vontade. A gente pode seguir o cristianismo, a boa nova, à vontade. A gente pode falar a lei de amor, amar ao próximo, à vontade. E antes não. A gente tinha que ir lá para as catacumbas. Ou a gente ia lá e atacava quem lá estava falando de Jesus. Olha a reforma íntima aí de novo. Será o que a gente fez? Será que a gente estava denunciando ou falando de Jesus? Precisamos fazer essas perguntas para a gente mesmo. Precisamos. Porque senão, quando a gente pegar lá o livro Há 2000 anos, a gente vai achar que a gente estava lá indo para a arena. E talvez a gente estava lá na arena aplaudindo. Alguém duvida? Para chegar a essa porta e transpô-la, há uma longa caminhada que exige esforço contínuo. Esforço contínuo. A gente acha que a gente fazendo uma coisinha hoje já tá bom. Você quer ver uma coisa? Ah, já fui lá no Amor e Perdão hoje de manhã. Cumpri minha obrigação. Aí aparece uma pessoa te pedindo uma ajuda. Um copo d'água. Precisamos conversar. Posso te telefonar rapidinho, uma ligação? Estou precisando de tirar uma dúvida com você. Estou com uma angústia no meu coração. Menina, agora eu estou saindo para almoçar, minha família. É 5 minutinhos. Não, mas é porque eu já fui no Amor e Perdão hoje de manhã, né? Então eu já fiz minha parte. E aí? E ajuda? É Jesus batendo na porta, tá? É Jesus ali, ó. Quando a gente faz a um pequenino, é a Jesus que a gente está fazendo. E quando a gente está ajudando aquele pequenino, quem está recebendo ajuda maior? Nós. A satisfação e a tranquilidade da consciência tranquila de ter ajudado, de ter sido útil no momento que você foi solicitado. Olha a satisfação. Gente, não tem preço. Você saber que você foi útil naquele momento que aquela pessoa precisou. 5 minutinhos. É só você falar com a família. Não, rapidinho, 5 minutinhos. E pode falar, às vezes não leva nem 5 minutos. Às vezes, com 2 palavras que você fala para a pessoa, já deu um gás. Então, vamos reavaliar, vamos analisar, vamos prestar atenção, porque é assim que a gente muda. Por isso é que está chamando tanta atenção para essa porta estreita, para a gente se reformar o tempo todo, esforço contínuo na busca de quê? De conhecimentos, de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, porque aí sim eu vou saber para onde eu vou. Por isso nós temos o medo da morte. É por isso que nós temos medo de morrer. Porque, de fato, a gente sabe que a gente está deixando coisas sem fazer, coisas boas sem fazer. Por isso que a gente tem medo de morrer. Por isso que na nossa cultura a gente fica com esse pavor. Em muitos casos é pavor de morrer. Sabe por quê?
Porque quando a gente sair deste corpo, aí sim, não vai ter como a gente se esconder, não. Quem é bom vai se juntar aos bons. E quem não é, vai se juntar a quem não é. Por isso que a gente tem esse receio de desfazer, de deixar a matéria. Então, a necessidade desse esforço contínuo na busca de quê? Desses conhecimentos que vão nos ajudar a nos libertar. Aí lá no nosso porão, que nós todos temos um porão lacrado, e virar a chave e abrir, deixar sair aquilo que está pesando em nós, deixar aquilo que está nos puxando para baixo, abrir os porões, fazer com que essa chave chegue na nossa mão, e é só através do conhecimento e do esforço contínuo. E isso vai reclamar bastante atenção, porque cada vez que a gente fizer alguma coisa, além da gente prestar atenção naquilo que está fazendo, a responsabilidade é nossa. A nossa doutrina tem essa vantagem. A gente não tem um culpado. A gente não tem quem botar a culpa. Eu fiz porque ele me chamou. Não, eu fiz porque eu quis. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher. Liberdade de escolher. Mas a gente, quando é uma coisa que vai, vamos dizer assim, que vai tirar a gente da nossa zona de conforto, a gente prefere não escolher. A gente finge que não sabe. Mas eu posso esconder dela que eu não sei. Mas eu escondo de Deus? Não escondo. Isso tudo a gente faz com prudência, fortaleza, temperança, retidão, que é a justiça. A gente vive sobre a lei de amor, justiça e caridade. Fé. Como é pequena a nossa fé? Como é pequena? É tão comum a gente, quando sai da casa de alguém, fica até mais tarde na casa de alguém. Quando você chegar, você me dá uma ligadinha. Vai com Deus. Ô, gente, você está falando para ir com Deus e pede para dar uma ligadinha? Às vezes você chega de madrugada. Pode parar em algum outro lugar, demorar um pouquinho. Você vai com Deus, tá, meu filho? Mas quando você chegar, você liga. Ué, será que a gente não está, de fato, nas mãos de Deus? Ou então Deus é igual a gente? Ah, agora eu vou dormir um cadinho. Depois eu vou prestar atenção no que ele está fazendo. Gente, não é assim. Sabe o que é fé? Eu gosto de dar esse exemplo para a gente ver se a gente tem fé. Quando a gente é criança, que o papai e a mamãe falam pra gente assim, põe a gente no alto assim e fala, pula. O que a gente faz? A gente pula, certo? Todo mundo aqui já foi criança. A gente pula. Tá bom. E Deus? Tá falando toda hora com a gente. Pula, meu filho. A gente pula? Ou a gente vacila? Deus é justiça. Deus é amor. Deus é bondade. A gente pula? Vamos pular? Deus está esperando. A porta da perdição, da degradação, é larga, é espaçosa, e a estrada que a ela conduz, por satisfazer as nossas imperfeições e a imaturidade espiritual que ainda possuímos, fica mais fácil. Eu trilhar pela estrada larga. O caminho vai ser mais fácil para eu transpor, porque é muita coisa que é oferecido, é muita coisa, é muita facilidade. Agora, o caminho da porta da estrada estreita, da porta estreita, ele requer o quê? O que ele pede para a gente? Mudança de comportamento, de pensamento, mais responsabilidade,
mais atuação no bem, mais atuação na nossa transformação para sermos pessoas melhores. Se ontem eu maltratei a menina do caixa do supermercado, eu maltratei, não é só falando não, fiquei na fila assim, nossa, essa menina está demorando tanto e eu aqui com pressa. Gente, ela está aprendendo. Se ela está aprendendo, ela tem que fazer devagar. Se ela fizer rápido, ela vai errar. Ela vai perder o emprego. Se eu tratei essa menina mal ontem, por que eu não posso fazer uma prece? Nossa, tomara que ela consiga, sabe, aprender o trabalho, conseguir fazer e continuar sendo uma boa funcionária. Mas não, a gente está com pressa para tudo. Está com pressa para tudo e fica com medo de morrer. Ai, estou ficando envelhecendo. Meu Deus, já cheguei a 50 anos, com pressa para tudo e com medo de morrer. Olha como a gente é incoerente. Está vendo como a gente vai juntando as coisas e vai vendo que a gente se atropela? A gente mesmo se atropela? E vai deixando de aproveitar as oportunidades? Tá difícil ali para a menina? Faz uma prece para ela. É de coração? Ela vai fazer com muito mais carinho, com muito mais atenção. Daqui a pouco, é igual dirigir, gente. Quem aqui aprendeu de sentou no carro e saiu dirigindo? A gente sempre se confunde com aquele monte de pedal. E olha isso, olha aquilo, olha retrovisor, olha um monte de coisa. Hoje a gente entra no carro e faz o quê? Você nem percebe, você sai. Já imaginou como é que o instrutor ficou quando estava ensinando a gente na autoescola? E olha que a gente nem aprende na autoescola a dirigir, a gente aprende a passar na prova, hein? Dirigir a gente aprende com o quê? Prática. Esforço contínuo. Senão, ninguém estava com carro. Ninguém andava de bicicleta. Mais fácil ainda, a gente não estava nem andando. Que quantas vezes a gente, quando a gente é bebê, a gente cai? Se no primeiro tombo a gente desistisse, alguém aqui estava andando? E a primeira palavra? Que geralmente o bebê só fala o quê? Pá, pai. A mamãe fica com ciúme, né? Mas é porque é mais fácil, né, gente? Pá, pá. É mais fácil falar do que mamã, que é nariz, ó, nasal. E a gente fica lá, poxa, ficou 9 meses na minha barriga e falou papai primeiro. Olha o ciúme aí. Há 1 quilinho aí. O ciúme. Esse, então, a gente vai falar de outro mais na frente que é mais complicado. Essa estrada larga, espaçosa, que a gente, essa porta grandona, maior que aquela ali, tá? Ela é assim, ó, aquela parede toda. É do orgulho, do egoísmo, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio. São palavras pesadas, né? Nossa, pesada. Da gula. Já viu a quantidade de comida que a gente desperdiça? Às vezes a gente vai para uma comida, um restaurante que você paga R$ 70 para comer o dia inteiro. Você vai para lá, você não tem estômago para aguentar comer nem a metade. Mas você quer comer. Aí à noite vai fazer o quê? Vai passar mal. Comeu demais. Gula. Preguiça. Vou no centro hoje não. Vou não. Com dor de cabeça. Se a casa espírita é uma escola, é um hospital, acolhe criatura, se você não está bem, aonde você tem que vir? É para casa espírita. Se for uma doença física, procura hospital. Mas venha à casa espírita. Aqui você vai ser tratado de quê? Das nossas dores morais. É aqui. Ah, mas não vou não. Ah, hoje eu não estou com muita vontade de ir. Ó, você, ó, abrindo a estrada. Se é um hospital, eu não vou para a casa espírita porque eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou angustiada, hoje eu não estou me sentindo muito bem, não vou. Aí você não devia faltar. É nesse dia que você não pode faltar. É não pode mesmo, tá? Não deve. Porque é nesse dia que você vai ser tratado mesmo, aqui. Porque lá em casa a gente ora, em casa a gente procura fazer o culto do evangelho no lar. Mas aqui
esse espaço, ele está todo preparado para receber cada um de nós com as nossas necessidades, todas elas, todas, todos nós, cada um de nós que aqui está. A espiritualidade sabe do que cada um de nós está precisando aqui, nesse exato momento e para o resto do dia. Aqui, o nosso hospital e também a nossa escola. O entendimento da alma como independente do corpo é fundamental para o esforço do homem na busca do seu aperfeiçoamento espiritual. Lembra que eu falei? Eu não sou esse corpo. Eu estou esse corpo. Eu sou muito mais que isso. Hoje eu estou alma, que é o espírito encarnado. Amanhã, mais tarde, eu serei espírito, que eu vou perder esse corpo. E eu espero que eu desencarne. Eu espero não morrer. Estou trabalhando para isso. Agora, se eu vou morrer ou desencarnar, vai depender dos meus atos. O que que é isso, gente? Desencarnar. Deixar a carne. Morrer. Vou ficar agarrado na minha casa. Ai, meu Deus, meu marido arrumou outra mulher. Ai, meu Deus, meu filho fica querendo vender o carro que eu comprei, que era maravilhoso. Ai, meu Deus, essa cama estava aqui, agora minha nora mudou e tirou do lugar. Isso é morrer. Agora, desencarnar. Olha que coisa boa. Na hora certa. Na hora que Deus o achar. Então, aquela pessoa que está lá no CTI, ai, vamos fazer eutanásia. Esquece, tá? Isso não existe. Nada de eutanásia. Porque aquele momento que ele está lá em coma, o espírito está fazendo as reflexões, tá? Estamos ali fazendo as nossas reflexões e nos desprendendo das nossas mazelas, das nossas arestas, das nossas dificuldades terrenas, que são muitas. Por isso estamos aqui. O Espiritismo, todavia, vai além com a afirmação da lei natural da reencarnação, a única que evidencia a justiça divina, pois que dá a cada um de seus filhos a oportunidade de efetuar seu desenvolvimento espiritual segundo o livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Nem Deus interfere. Que maravilha. Mas Ele está nos observando. Ele sabe se eu fiz por falta de conhecimento ou se eu fiz porque eu quis fazer. Ele sabe. Assim como eu também sei, aqui no meu subconsciente, Deus também o sabe. Então, ele tem essa condição. Então, eu sei se eu quero, se eu estou caminhando tranquilamente ou se eu não estou caminhando por preguiça. Lembra que eu falei da preguiça? Que é um peso? Eu sei. Se eu estou aqui de livre, espontânea vontade, de coração, ou se eu estou aqui só por estar. Por isso, quando eu falo, chamemos a nossa atenção, tá? Porque tem hora que a gente está aqui ouvindo, daqui a pouco a gente está assim, ó, o que eu vou fazer para o almoço hoje? Aí você, ó, viaja, viaja. Aí o que eu estou falando aqui, que às vezes era aquele ponto ali que você ia pegar o gancho para você, né? Você voou naquele momento, pensou na sobremesa, o que você vai receber, o que você vai fazer, ou que roupa você vai comprar. Então, por isso que a gente toda hora tá assim, ó, volta, peraí, tô perdendo a atenção, volta, volta, Rita, amor e perdão, chamando Rita, volta pra cá, volta, pra prestar atenção, porque às vezes aquela palavra, aquela frase, era aquilo que a gente precisava para a gente continuar a nossa jornada. Compreende, então, que esse estado da humanidade da Terra será alterado quando o caminho do bem for frequentado, quando o caminho da compreensão, da responsabilidade, do amor, da justiça, quando a gente se conscientizar de que é por aqui que eu tenho que ir, é através de fazer o toda vez que você for solicitado para fazer uma coisa boa, faça. Fica só contando minutos, segundos. Faça. Às vezes aquele vai ser muito, muito, muito bom.
Então, a gente precisa ter essa frequência maior na caminhada do bem, tornando o homem capaz de completar o seu desenvolvimento com prazer e segurança, sem tanto sofrimento e desequilíbrio. Pois até quando a gente tem sofrimento, a gente sabendo, gente, olha a vida de Jesus, olha os 3 últimos anos de Jesus, olha a vida do Chico, olha a vida do Jerônimo, o gigante deitado, foi fácil. Você já imaginou o que é uma pessoa chegar do hospital depois de ter arrancado todas as unhas e ter várias pessoas o esperando na porta da casa dele e ele sentindo dor? E as pessoas pedindo para ele cantar, ele cantou. O Jesus fez isso. Ele cantou, sentindo dor. Que caminho que ele estava trilhando? Tudo bem, sentindo dor. Irmã Dulce, vai pedir donativo para os pobres que ela cuidava. Ergue a mão, a pessoa costa na mão dela, ela fala: muito obrigada, meu irmão, esse é o meu. Agora me dá uma salvação dos meus meninos. Olha que coisa linda, gente. Mandou com 16 ou 17 anos, ela foi diagnosticada com uma doença gravíssima, tá? Olha que ela fez sozinha. Eu sou muito idosa para fazer o bem. Ah, não, hein? Não tá, não. Pensamento do bem, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como a gente atua quando começa a pensar. Não esquece essa frase, não. Não esquece, não. Faz esse pensamento ficar bom. Tem que fazer mesmo. Fazer ele ficar bom. Só depende de mim. Hoje eu vi a Isabel Salomão falando, uma espírita lá de Juiz de Fora, desencarnou no passado. No passado, ano passado, 102 anos. Gente, ela com 102 anos, ela cuidava dos idosos. Com 102, a gente está aqui com 50, com 40, achando difícil cuidar de um idoso. Ela cuidava de um monte. Com 102, eu chamava de meus meninos. A maioria deles eram bem mais jovens que ela. Fundou uma casa, a Casa do Caminho, lá em Juiz de Fora, para cuidar. Ela fala muito essa questão do pensamento. Está pensando em desistir? Está pensando negativo? Pensa positivo. Coloca positividade, que a gente consegue. Então, para a gente dar uma resumida, a porta estreita simboliza esforço e disciplina para conhecer e praticar as leis de Deus, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Começa se amando. Quando a gente se amar, a gente vai conseguir amar o próximo. Porque Deus, muitas das vezes, a gente ama a Deus. Isso não é amor, não, tá? Isso é temor. Amar é bem diferente de temer. Então, vamos começar a amar. Deus a gente ama, vamos nos amar e vamos conseguir amar o próximo. A porta, eu vou ficando moldadinha na porta pequenininha. Para passar por essa porta, é preciso ter resignação, livrar-se do orgulho e do egoísmo, todas as más tendências que derivam desse sentimento. Conhece-se o verdadeiro espírita, vamos dizer assim, conhece-se o verdadeiro cristão pelos seus esforços de domar as forças. Eu ouvi isso, é porque o que tem dentro de mim? Mais inclinações. Vamos nos esforçar para domá-las. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue fazer, domar essas más inclinações? Combatendo a raiva, praticando o amor e a caridade. A porta larga representa as vantagens pessoais, conveniências, prazeres terrenos e comodismo nas mais. A gente, isso mesmo, está de
difícil, já estou com quase 60 anos, não vou mudar mais. O tempo é agora. Eia agora. Ei agora. Faça a diferença agora. Se não me engano, essa é uma página do Emmanuel. Acho que é no Pão Nosso. Ei agora. Faça agora. Pelas facilidades momentâneas apresentadas, muitos se apegam à porta larga com certa insistência. Empregam pouco ou nenhum esforço para evoluir moralmente, esquecendo que encarnamos no planeta Terra não a passeio. Marília lá de Cordeiro, você conhece a Marília? Ela fala aqui, a gente chegou aqui, ninguém chegou aqui com passaporte. Nós chegamos aqui, todo mundo com uma carteira de trabalho. Todos nós chegamos aqui com a carteira de trabalho. Nós não estamos na Terra para passear. Nós estamos aqui para nos transformar em seres melhores do que nós fomos lá atrás. É nessa mesmo, tá? Muitos de nós nos colocam lá nas outras existências, mas é nessa mesmo, tá? Alguns anos atrás. A gente estava fazendo coisas aí que hoje a gente se assusta. Eu fazia isso? Então, ninguém chegou aqui a passeio de posse um passaporte. A gente chegou com uma carteira de trabalho para passar por experiência e reformar intimamente, buscando a nossa evolução. Aí lá na questão 909 do livro dos Espíritos, o quê? Como é que a gente faz para se melhorar? Através de esforços, uma das nossas mais tendências. E eles ainda poucos esforços. Não, todos de nós fazemos tão pouquinho de nós fazemos esforço. Então eu convido a todos, incluindo, tá? Vamos nos esforçar, vamos fazer melhor, vamos fazer diferente, vamos perder esses quilinhos e vamos abrir a porta estreita. Então, quando bater na sua porta, segura, que é seu. Deus não erra. Ele não vai te dar uma coisa para você fazer se você não tem capacidade. Ela bateu na sua porta, segura e faz. Você tem capacidade. E juntos somos fortes, tá? Se a gente pegar um galinho, a gente quebra. Mas se a gente juntar e não peito, a gente não quebra não. Está precisando de ajuda? Liga. Estou precisando de ajuda. Não é porque a gente está aqui falando que a gente não precisa, não. Se eu precisar de ajuda, eu posso ligar para a Leila. Ajuda. E a gente se ajuda. O homem cresce pelo homem. Muita paz. Muito obrigada. Agradeço a atenção e espero, de fato, que a gente comece a fazer a dieta para entrar na nossa porta estreita. Um bom domingo. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e aproveitar ainda um pouco mais desse clima de paz e de harmonia que aqui nos encontramos. Agradecer a Deus por este dia que estamos recebendo para crescer, para caminhar, para evoluir. Agradecer a Jesus, o nosso amigo, o nosso médico, aquele abraço fraterno que ele nos dá todos os dias. Agradecer aos nossos mentores espirituais que conosco se encontram todos os instantes de nossa caminhada, nos orientando, nos intuindo, para que possamos encontrar o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da luz. Pedimos, Pai amado, que possamos a cada dia fazer os nossos esforços, elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações, para que possamos a cada dia estarmos preparados para essa jornada rumo à nossa evolução. E que a sua paz, Mestre Jesus, possa nos envolver e que principalmente
nós possamos senti-la envolvendo nosso corpo, nossa mente, nosso coração, para que assim possamos de fato nos sentirmos próximos de Ti, sabendo que a caminhada é longa, difícil, mas não impossível. Cada um de nós que aqui estamos sim preparados para enfrentar e concluir essa etapa. Pedimos também por toda a nossa humanidade, para cada coração que se encontra em guerra, para cada mente que se encontra em dúvida, que possamos, de fato, conseguir nos harmonizar e emanar para o nosso planeta Terra aquilo que há de melhor dentro de cada um de nós. E não esqueçamos que somos centelha divina, que somos partículas de Deus e que assim a nossa força aumenta a cada dia. Mais uma vez, Mestre amado, muito obrigada por esta oportunidade. Que o seu abraço amoroso nos envolva e nos acompanhe de retorno aos nossos lares e que possamos levar em nossas mentes a responsabilidade de fazer o melhor, hoje, amanhã e sempre. Sê conosco, amado Mestre Jesus, não apenas hoje, mas amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.